Feliz no possível. Olá, seja bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e que tem tentado seguir esse caminho de ter uma vida um pouco mais leve, mesmo em meio a tudo isso que acontece dentro da nossa vida que às vezes a gente não controla. E na verdade, na maioria das vezes a gente não controla. E hoje eu decidi compartilhar um pouco de como tem sido a minha experiência de lançar o podcast, mas não como alguém que grava a sua própria voz e coloca pra fora de alguma forma, mas como uma pessoa que tá colocando um projeto, algo que é importante pra ela. E como as pessoas têm recebido isso. Eu agradeço em vários episódios e eu não sei se em algum momento eu vou conseguir não agradecer por todo o apoio que eu tenho recebido, principalmente de pessoas próximas a mim. Mas uma das coisas que eu percebi nesse processo é que às vezes a gente não tem ideia do quanto esse apoio e esse espaço, às vezes, ou essa presença que a gente pode dar para as outras pessoas, ela faz diferença. Então, trazendo um pouco para minha experiência particular, né? Eu lancei o podcast, que era um projeto meu de muito tempo. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu realmente sou muito apaixonada por podcasts. Eu sugiro podcasts para toda e qualquer pessoa sobre absolutamente qualquer tema. Porque eu realmente me encontrei muito nessa forma de escutar, de aprender, de pensar um pouco mais sobre a vida. Eu gosto muito. E quando eu lancei, eu esperava o apoio dos meus amigos. Não vou falar que não, óbvio, eu confio nos meus amigos. Eles são muito importantes pra mim, eles também sabem o quanto isso era importante pra mim. Então eu esperava apoio, mas eu com certeza não esperava tudo isso de carinho, tudo isso de realmente um apoio tangível, sabe? Assim, de ver que realmente as pessoas gostaram, de ver faz sentido, enfim. E eu me peguei pensando que às vezes as pessoas que me mandaram mensagens falando sobre o que elas acharam legal do episódio, quanto elas estavam felizes por mim, nem sempre elas sabiam o quanto aquilo era realmente importante. E aí eu vou dar um exemplo muito, muito, muito pessoal, porque eu acho que pode ficar ainda mais tangível o que eu tô tentando trazer aqui. Há uns bons anos atrás, e aí eu sou jovem, né? Então, bons anos talvez não seja tanto, mas deve fazer talvez uns 8 anos, mais ou menos. Eu tava numa fase da minha vida em que eu tinha alguns colegas e a minha voz, ela sempre foi uma voz mais alta. Então, pra mim é muito difícil falar baixo. E quando eu fico muito empolgada, a minha voz ela fica mais alta e mais fina. E não é algo que eu consiga controlar. É algo natural, é a forma que, quando eu tô muito animada, é isso que acontece, assim, de um jeito natural. Inclusive, uma das coisas que acontece quando eu tô muito, muito feliz é que eu dou uns pulinhos de felicidade, assim. Quase como se fosse um cachorro abanando o rabo, sabe? É isso que acontece na minha cabeça, no meu corpo. E eu lembro que eu ouvi alguns comentários negativos sobre isso, a ponto de eu até me afastar um pouco, porque eu não queria ficar ouvindo aquilo e eu não me sentia confortável. E ao mesmo tempo eu não queria deixar de falar, porque eu queria, né, pra mim essa parte de comunicação, relacionamento era muito importante. E corta pra agora, lançando um podcast com a minha voz e ao mesmo tempo ouvindo muitos comentários muito positivos sobre a minha voz, mas também sobre a minha risada. E isso me lembrou de um apoio que eu recebi uns anos depois e que me lembrou o quanto é importante que a gente consiga ser nós mesmos dentro dos ambientes que a gente ocupa. Eu trabalhei com uma pessoa que é muito importante pra mim. Foi muito engraçado, né? Porque eu trabalhei com essa pessoa, depois eu trabalhei com a esposa dele e em empresas diferentes e fui no casamento deles. Eles são um casal muito querido, assim. Mas o que pra mim foi muito legal é que o homem desse casal, ele trabalhou comigo e ele adorava minha risada. E ele falava bastante sobre isso, às vezes, quando a gente tava conversando, eu dava risada. E ele falava, ai, Amanda, essa risada é o máximo. Porque ela também não é baixa, e ao mesmo tempo, às vezes, eu tô um pouquinho longe de você, mas eu escuto e eu fico mais leve de te ouvir. E um tempo depois, quando eu já tinha mudado de emprego, eu tava trabalhando com a esposa dele, a gente saiu, e aí ele falou: Nossa, Amanda, eu espero muito que você continue dando as suas risadas, porque pra mim era muito bom. E a Amanda de hoje, ela lembra disso com tanto carinho, porque talvez pra ele fosse só algo, poxa, a risada dela é muito legal, quero que ela saiba. Mas pra mim, era algo do tipo, poxa, algo que já incomodou outras pessoas pode incomodar positivamente outras pessoas, pode, na verdade, afetar positivamente pessoas próximas a mim, e é uma característica minha, sabe? E aí o que eu me peguei pensando é o quanto que a gente tem tentado usar esse poder que a gente tem positivo de apoiar
as pessoas próximas a gente. E aí, esses próximos a gente não precisa ser alguém do tipo, ai, é da minha família, então, sei lá, ela abriu uma loja de doce, eu vou lá comprar. Às vezes é alguém que estudou com você, às vezes é alguém que você só viu. Mas, gente, é muito difícil começar alguma coisa. Acho que boa parte de vocês sabe disso. Não sei, pra quem tem carteira de motorista, é muito difícil aprender a dirigir no começo. Eu lembro que eu me sentia muito insegura, assim. E eu ficava sempre muito nervosa. Teve uma vez que eu morri o carro e, nossa senhora, foi muito difícil voltar ele. Então, assim, começar coisas é muito difícil. Mas as pessoas ao nosso redor, elas têm um poder que eu acho que hoje a gente não usa sempre, que é o poder de apoiar essas pessoas. Então, se alguém abriu uma loja nova, você pode comprar, ou se alguém abriu um perfil novo, você pode simplesmente comentar, ou curtir, compartilhar, mas sabe, mostra que você tá ali, mostra que você entende que aquilo é importante para aquela pessoa, porque isso realmente faz diferença e eu acho que é algo que nem sempre a gente dá o devido valor. E aí eu vou dar um exemplo totalmente diferente agora, que é, eu tava trabalhando com uma pessoa, isso faz um tempo, e aí depois de um tempo já trabalhando com essa pessoa, ela decidiu conversar comigo, e ela falou assim, nossa, Amanda, eu quero compartilhar uma coisa com você, que é, eu sou uma pessoa homossexual, e eu falei, legal, beleza, tá tudo bem com você, né, você precisa de alguma coisa? Aí ele, não, eu só queria compartilhar isso com alguma pessoa que eu me sentisse confortável, e você foi a primeira pessoa do trabalho que eu falei. Pra mim isso era muito importante. Falei, nossa, eu me sinto lisonjeada, né, de poder ser essa pessoa de confiança pra você. E pra mim isso foi muito importante porque eu me peguei pensando, nossa, por que eu, né? E eu fiquei com isso na cabeça, então depois eu perguntei pra ele, né? Eu falei, por que eu? Na minha cabeça a gente nem era tão próximo. E aí ele falou assim, porque eu vejo que você sempre se posiciona de uma forma positiva, você sempre se demonstrou muito aberta, então eu me sentia confortável ali, acolhido, sabendo que se eu falasse isso pra você, você ia reagir de uma forma muito positiva. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu acho que às vezes a gente não sabe o quanto que as coisas que a gente faz podem fazer com que as outras pessoas consigam ser mais elas mesmas. E eu acho que ao longo desse processo a gente também consegue ser mais a gente. Faz sentido pra vocês? Porque de verdade eu me peguei pensando o quanto que às vezes a gente, sabe, são coisas tão pequenas, mas que a gente pode fazer. Eu lembro que teve um período em que eu fiz Vira e mexe eu me dou uns desafios, assim, sabe? De teste. E aí, esse de teste que eu fiz era tipo um mês inteiro e ia elogiar uma pessoa por dia. E essa pessoa poderia ser alguém conhecida ou não. Era muito legal porque eu elogiava, mas eu também via a reação das pessoas, sabe? Então teve uma vez que eu tava no ônibus, isso eu tava na faculdade ainda, eu tava no ônibus, e aí eu sentei lá, tava lá de boa, e aí passou uma moça que ela tava com um vestido muito lindo. E aí eu falei, nossa, moça, você tá muito bonita, esse vestido tá maravilhoso. E aí ela ficou com um sorrisão, sabe? Tipo, toda feliz. E aí eu fiquei, cara, isso foi R$ 0. Tipo, quase nada de esforço. Foi só olhar pro lado pra uma pessoa que também tá existindo assim como eu. E aí o que eu queria fazer com esse episódio era também fazer um convite de como que você usa o apoio que você pode dar para as outras pessoas? Como que você usa essa força, esse talvez poder que cada um de nós tem em ajudar uma outra pessoa? E aí não precisa ser nada grande, sabe? Não precisa ser do tipo, nossa, eu vou pegar, nossa, a pessoa começou um projeto, agora eu vou pegar e vou investir todo o meu dinheiro nela. Porque às vezes realmente não dá, não faz sentido. Mas você pode só falar, nossa, achei legal. Que legal que você fez isso. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é um empurrãozinho positivo. De caraca, muito bom. E é realmente algo simples, mas que pra quem tá recebendo a gente nunca sabe o tamanho. Porque pode ser maior do que a gente imaginava. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Comentem aqui se faz sentido. E aí eu vou para os quadros do podcast. Começando pelo Pava. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, eu moro sozinha faz um tempinho, né? Na verdade, um tempinho bem curto, faz tipo pouco mais de um mês. E fazia um tempo que eu não comia a minha própria comida, porque eu tava morando com os meus pais por um tempo e eu não cozinhava tanto, assim, tipo, tudo de uma vez, sabe? Esses dias eu tinha recebido visita em casa, eu cozinhei uma coisa gostosinha, deixei congelado pra Amanda do futuro, que agradeceu muito, e aí eu descongelei e comi. E eu comi e eu pensei, putz, que comida boa! Gente, é muito gostoso você pensar que você é capaz de cozinhar algo muito gostoso, sabe? Com suas próprias habilidades, com suas próprias mãos. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz, e foi tão gostoso, sabe? Que eu senti que eu até comi com mais alegria de pensar: caraca, fui eu que fiz isso aqui. E o meu afeto recente
é um livro. Desde o ano passado eu tô tentando ler mais. E eu tenho um Kindle, e esse é um livro que inclusive está no Kindle Unlimited. Então, pessoas que assinam isso também, vale muito a pena. Ele se chama Sobre os Felizes. É um livro da Socorro Alcioli, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Gente, a escrita dela é tão leve, tão gostosa, tão boa, que, nossa, eu fiquei envolvida, assim, do começo ao quase fim. Eu ainda não terminei o livro, porque eu confesso que eu tenho um pouco de dó, porque ele tá tão gostoso, sabe? Mas eu já tô indicando ele aqui porque ele vale muito a pena. E aí, como um bom livro, que eu geralmente marco as coisas que me marcaram. Então eu vou ler um dos trechos aqui que eu achei importantes deste livro. Ela falou uma frase que eu achei muito, não sei, pra mim combina um pouco com o que eu penso de vida e com o que eu quero tentar trazer também dentro desse espaço do Feliz no Possível. E ela traz a seguinte frase: Uma loucura corajosa por dia salvará nossas vidas da infelicidade. E eu acho que é sobre isso, né? Nem sempre a gente precisa ser realista, às vezes a gente precisa fazer pequenas loucuras, mas que essas loucuras sejam a caminho do que a gente busca. Ou que seja a caminho de apoiar alguém que busca alguma coisa diferente, que é na linha do que eu tava falando antes. E, como sempre, uma pergunta pra gente continuar essa conversa aqui nos comentários. E a minha pergunta de hoje é: qual foi o último apoio que você recebeu? E como ele te ajudou? Porque eu acho que às vezes a gente. Eu não acho que a gente não apoia porque a gente não quer. Eu acho que a gente talvez às vezes só esquece do quanto é importante. Mas eu acho que se às vezes a gente conseguir ver o impacto que isso pode ter na vida das outras pessoas, e principalmente o impacto positivo que isso pode gerar, acho que isso muda tudo. Então me conta aí, qual foi o último apoio que você recebeu e como que você se sentiu? Te espero. Beijo. Tchau, tchau. Feliz no possível.